Claramente, uma coisa que até alguns chefes e pessoas de headhunters me falavam pessoas boas andam com pessoas boas. Sempre. Então, se você prosperou como prosperou, pode ser que você tenha uma visão de pessoas que estavam à sua volta e que eram pessoas boas. Mas tirando essas pessoas que são, evidentemente, seus amigos, é uma realidade que é uma marcha mais lenta ou não? Ou de fato os caras estão lá querendo trabalhar na maioria? Essa é uma ótima pergunta e eu vou te responder com uma coisa que eu já pensei várias vezes e que vale para qualquer organização, né? E a frase não é minha que eu vou falar, que é o seguinte: todo sistema está perfeitamente alinhado para produzir os resultados que produz. Então tudo é uma questão de sistema de incentivos, né? Então assim, quando você está numa startup, os sistemas de incentivos eles são postos para que, você trabalhe em altíssima intensidade, porque a recompensa também vai ser nessa mesma proporção. Né? No caso do governo, cara, os incentivos e os modelos de incentivos... Ao longo prazo. Eles estão desalinhados, né? Na maioria das vezes. E a gente está até vendo agora, né? Essa reforma da administração pública, justamente para tentar dar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de celeridade e um pouco mais de processos que ajudem a mover essa máquina que é pesada, cara. Você pensa assim, que tem determinados governos que têm centenas de milhares de servidores, né? Imagina que, cara, como é que é para organizar a cultura, a estratégia, a visão, as metas de uma organização desse tamanho. E que, ao mesmo tempo, cara, carece, de fato, de boas lideranças. Porque você acabou criando, né, essa aura de que, governo não é lugar para quem quer realizar, entregar, empreender. Eu já acho, cara, que o governo é um ótimo lugar para quem quer empreender, realizar e criar impacto. Desde que você tenha clareza de como construir esses incentivos. Lá na época, a gente fez uma coisa super legal, que foi a gente criou os primeiros acordos de resultado, que era basicamente assim, todo servidor tinha uma meta, e se ele cumprisse uma meta, ele ganhava um bônus. Então, assim, que era uma coisa que você falava, toda empresa consegue fazer isso. No governo, precisou de legislação, precisou de um monte de coisa. Mas aí é o povo que está em casa... E vai falar assim, mas pra que eu vou dar um bônus se ele já ganha pra trabalhar? Mas esse é o lance, que eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa cultura. Porque quando você vira e fala assim, ele já ganha pra trabalhar, super. Só que se ele ganha com base na performance dele, você concorda que ele vai ter um incentivo muito mais claro pra entregar? Eu falo que assim, né, as carreiras que têm incentivos claros, tipo fiscal da Receita, carreiras que são as carreiras de arrecadação normalmente, nas que cobram imposto. Né? A turma, tá correndo atrás da meta e tá correndo atrás de onde eles sabem que vão conseguir a meta de uma maneira super engajada e super motivada. Só que isso não vale para todas as áreas, entendeu? E também não dá para exonerar também por baixa performance. E aí tem essa questão que cara, teve uma má avaliação, 2 más avaliações, 3 más avaliações, a legislação até permite que você faça, né, a demissão de um servidor. Só que aí tem toda a cultura da organização, que aí vocês sabem que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, cara, aí, É blindado, né? Blindado. Aí a cultura engole quem quer fazer. Eu ia pegar um gancho, essa questão da arrecadação que você comentou. Porra, se você daqui a alguns anos, a Receita Federal vai colocar inteligência artificial para cruzar dado mas é muito fácil rolando. Hoje. Hoje é fácil de fazer isso, esse contraste de sistemas de arrecadação versus sistemas de gasto do governo, quando você vai acessar um sistema de tecnologia que envolve prestação de serviço do governo para a subida, é bem pior do que um sistema de arrecadação, né? A experiência do usuário, né, quando ele vai acessar um sistema finalístico, né, de entrega de um serviço público, tá bem aquém do que é a prestação, uma tecnologia, um produto de uma empresa ainda, empresa privada, né, com fim de ter lucro e tal. Mas, por exemplo, tem umas áreas do governo que estão há muitos anos, super tecnológicas, com um monte de solução de ponta, mas normalmente são essas áreas de arrecadação, né, não as áreas de gasto. Ou voto. Também. Porque assim, Também. Aonde eu evoluo primeiro? Aonde vai me dar dinheiro. Exato. E aonde eu vou... perpetuar. Exatamente, onde perpetua esse sistema, que é na do voto. Não tô nem falando que pelo amor de Deus, não tô falando que não, a gente nem tá roubado falando, a votação. Não falando nem de nada ilegal. Não, mas a tecnologia foi focada primeiro em relação a isso. E aí eu acho que essas são as mudanças que eu acho que a gente precisa pensar, né? Eu falo assim, cara, imagina se todo mundo no governo, na administração pública, tivesse foco absoluto
no usuário, cara, no cidadão, como uma empresa deveria ter, No né? Também. consumidor, né? É, que aí a gente, foca no- que a gente fala, toda empresa também deveria ter, né? As que de fato tem, são as que a gente fala e fala com respeito, com admiração, com de fato vontade de usar o produto, né?